Olá, irmãos, a graça e a paz, sejam bem-vindos a mais uma reunião. Você sabia que a graça pode ser multiplicada? Durante muitos anos, eu fiz todos os dias a mesma oração ao Pai, pedindo sabedoria. Certamente, a coisa que mais precisamos na vida é sabedoria, porque temos problemas conjugais, porque há algo sobre casamento que não sabemos. Porque temos problemas financeiros, porque há algo sobre ganhar dinheiro que não sabemos. Portanto, eu sempre orei por sabedoria. Houve um dia, porém, em que eu percebi que a sabedoria ainda não era suficiente. Eu precisava também de favor de Deus. Eu poderia ter toda a sabedoria necessária para fazer um negócio, mas tudo seria inútil se eu não estivesse no lugar certo e na hora certa. O segredo é estar no lugar certo e na hora certa. Isso nada mais é que ter favor de Deus. Somente Deus pode coordenar as circunstâncias ao nosso favor. Por isso hoje o meu pedido é duplo. Eu oro por sabedoria e oro para ter mais favor e graça de Deus. A minha oração é diária. E eu sempre peço isso. Eu peço para que a graça e o favor sejam multiplicadas na minha vida. Eu creio que não apenas podemos viver continuamente debaixo do favor, como também podemos ter esse favor multiplicado em nossas vidas. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Pedro capítulo 1, verso 2. Olha o que diz. A graça e a paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. A oração de Pedro é para que a graça e a paz nos sejam multiplicadas. O favor de Deus sobre nós pode ser aumentado e até multiplicado. Como isso acontece? A maneira como podemos multiplicar o favor de Deus sobre nós é conhecendo mais o Senhor Jesus e Deus Pai. Quanto mais conhecemos o seu amor e a sua obra, mais o favor é multiplicado. Se você está enfrentando desafios como carência em qualquer área, dependências, medo, enfermidade ou relacionamentos rompidos, o favor imerecido de Jesus lhe protegerá e livrará, prosperará e trará restauração e proverá você. Seu favor imerecido transformará você completamente e a bondade de Deus. Não é a sua luta e o seu esforço próprio que levará você a viver vitoriosamente para a sua glória. Existem duas maneiras em que alguém pode conduzir a sua vida. A primeira é depender inteiramente do seu esforço próprio. A outra é depender completamente do favor imerecido e das bênçãos de Deus. Quanto eu e a minha casa, a escolha é absolutamente clara, dependendo totalmente do seu favor imerecido em todas as áreas da minha vida. Meu casamento, minha família, a igreja, tudo o que eu posso estar envolvido. Eu dependo exclusivamente da graça e do favor de Deus. Agora você tem uma escolha a fazer: viver a sua vida com base inteiramente em seu próprio esforço ou inteiramente no favor imerecido de Jesus. Só existe duas maneiras: ou você depende do favor merecido por meio do seu esforço, ou você é abençoado pela graça que é um favor imerecido por meio da obediência de Jesus Cristo. A primeira é a maneira do mundo, a segunda é a maneira de Deus. A maneira do mundo para alcançar o sucesso se baseia na meritocracia. A maneira de Deus para atingir o sucesso na nova aliança é contrária à do mundo, se baseia em seu favor imerecido. Você não pode conquistá-lo, você não pode ter direito a ele e certamente não pode merecê-lo. Ele vem pela graça de Deus e pelo poder daquilo que foi cumprido no Calvário. A maneira de Deus, ela vai contra a corrente de todo o sistema do mundo que você já conheceu ou qual você dependeu. O caminho de Deus são mais elevados, sempre levam ao bom duradouro sucesso. Acredite no que eu estou te falando, não existe caminho intermediário. Você não pode misturar o seu próprio esforço com a graça de Deus. Escolha seu favor imerecido e toda a glória recairá sobre Jesus. Todo sucesso, oportunidade, bênção ou avanço, seja na sua saúde, família ou carreira, sucesso em todos os aspectos da vida, vem por meio do seu favor imerecido, nunca de você. A paz de Deus é a chave espiritual muito importante em nossa vida. Quando temos essa paz, a nossa casa é abençoada, prosperamos, experimentamos saúde em nosso corpo físico. Como podemos crescer em paz? A palavra de Deus diz que o favor e a paz nos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e Pai do nosso Senhor Jesus.
você pode observar que quando as pessoas dizem que o homem tem um papel a desempenhar, o que elas acabam fazendo é vir com uma lista de exigências, as quais o homem precisa atender para qualificar-se para as bênçãos de Deus. Eles dizem coisas para que Deus responda às suas orações: você precisa fazer isso e aquilo, e não fazer isso e aquilo. Essa lista de faça e não faça para qualificar uma pessoa às bênçãos de Deus aumenta o tempo todo. A maneira como multiplicamos a paz e o favor de Deus não é fazendo mais, orando mais ou contribuindo mais, mas simplesmente vendo mais e conhecendo mais de Deus Pai e do Senhor Jesus. É uma questão de ver o Senhor Jesus. O favor é a coisa mais importante. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 39, verso 1 ao 2. Olha o que diz. Verso 1. José foi levado ao Egito a Potifar, e Faraó, comandante, guarda egípcio, comprou-os dos ismaelitas, que o tinha levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. José, ele foi levantado primeiro-ministro do Egito apenas em uma hora que ficou diante de Faraó. Tudo porque ele tinha favor. E debaixo do favor ele pôde governar todo o Egito. Sobre Esther, a Escritura diz que ela achou favor diante de Deus. Por isso, foi levantada como a rainha de toda a Pérsia. Abra comigo no seu livro de Esther, capítulo 2, verso 17. Olha o que diz, verso 17. O rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Você pensa que precisa de mais dinheiro. Deus diz, você precisa de mais favor. Você pode pensar que você precisa de romper, mas Deus diz que você precisa de mais favor. A graça é o favor de Deus, e esse favor pode ser aumentado em nossa vida. O favor é multiplicado quando o conhecimento de Cristo cresce. O conhecimento não é na nossa mente, e sim em nosso coração. Se o conhecimento for apenas na mente, isso produzirá orgulho e soberba. Mas quando recebemos a revelação em nosso espírito, somos cheios de gratidão e vida. Creio que um grande exemplo de graça multiplicada é a experiência de Eliseu, que recebeu uma porção dobrada da unção de Elias. Em outras palavras, ele recebeu favor dobrado. Elias nos lembra João Batista e Eliseu tipifica o Senhor Jesus. Na verdade, o nome Eliseu em hebraico é Eliasha, que significa Deus é a salvação. Um sentido semelhante ao do nome do Senhor Jesus, que significa Jeová é a salvação. Todos os milagres de Eliseu, exceto um, são milagres de graça. Também, todos os milagres do Senhor são de graça, exceto a maldição da figueira. Por outro lado, todos os milagres de Elias são de juízo. Na primeira vez em que ele apareceu, já decreta 3 anos de seca em Israel por causa do pecado do povo. Elias, ele tipifica o juízo, enquanto Eliseu tipifica a graça do Senhor. Assim como João Batista precedeu o Senhor, Elias veio antes de Eliseu. Elias viveu uma vida isolada no deserto, vestido de pelo de camelo e com cabelos longos. Eliseu, ao contrário, era um profeta acessível. Ele ministrou entre leprosos, viúvas, reis e soldados. A palavra de Deus declara que Eliseu teve a unção de Elias dobrada. Como Eliseu pôde experimentar essa bênção? Eu já ouvi todo tipo de interpretação sobre isso, mas hoje eu quero mostrar que esses 2 profetas representam 2 alianças. E como Eliseu teve a porção dobrada hoje, na nova aliança podemos ter a bênção e o favor e a unção dobrada. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 2, verso 8. Verso 8. Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais dividiram para os 2 lados, e passaram ambos em seco. Verso 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: Peço que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. O pedido de Eliseu foi para receber a porção dobrada do espírito de Elias. Sabemos que Elias fez 7 milagres, incluindo a subida ao céu. Eliseu fez 14, exatamente o dobro. Como Eliseu recebeu a porção dobrada? Ainda no capítulo 2, vamos dar uma olhada no verso 10.
Tornou-lhe Elias, dura coisa pediste, todavia, se me vires, quando for tomar de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com um cavalo de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Verso 12. O que vem de Eliseu clamou, meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e tomando as suas vestes, rasgou em duas partes. A condição de Elias foi que Eliseu o visse, se me vires quando for tomar de ti, assim se te fará. Tudo é uma questão de ver Cristo. Se os nossos olhos se abrem, então podemos receber a porção dobrada. Ver Cristo glorificado e receber a unção são coisas que caminham juntas. Agora eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar os meus irmãos, para que eles possam ter revelação, sabedoria, para que a tua palavra produza, ó Deus, essa transformação. E que os meus irmãos, ó Deus, eles possam desfrutar de graça, de bondade multiplicadas. Senhor, em nome de Jesus, eu sei que os meus irmãos estão orando para ganhar dinheiro. Eu sei que os meus irmãos estão orando pedindo dinheiro. Mas eu sei, Pai, que o Senhor deseja que eles peçam favor. E que o favor é a coisa mais importante. E que o Senhor possa dar favor nesses dias a eles, de forma abundante, para que tudo aquilo que eles necessitam, tudo aquilo que eles precisam, possa, em nome de Jesus, acontecer mais rápido do que eles imaginam. Eu oro, Senhor, pelos irmãos que estão clamando por um grande romper. Eu quero chamar a sua atenção, eu quero declarar que os meus irmãos possam desfrutar de graça também nessas áreas. Senhor, multiplica o favor. Assim como o Senhor multiplicou o favor de José, assim como o Senhor multiplicou o favor a Deus de Esther. Senhor, nós precisamos do teu favor e da tua graça. Mas não apenas, ó Deus, no natural, precisamos, ó Deus, no espiritual. Multiplica, multiplica, acrescenta. Ó Deus, que nossos familiares, que nossos amigos, ó Deus, possam ver que há algo diferente. Assim, ó Deus, como o rei olhou para José e viu que havia algo nele, havia favor, o Senhor era com ele e ele era um homem próspero. Em nome de Jesus, faça isso por nós. Gera isso, favor em nossos casamentos, favor sobre nossos filhos, favor, ó Deus, na área sentimental, favor, ó Deus, nas finanças, favor sobre nossa saúde. Libera favor, libera favor. Agora, Jesus, testifica em nome do Senhor Jesus e que essa palavra, ela produza fé em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você. Espero que essa palavra tenha edificado a sua vida. Você é grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.